Toy Story 5 finalmente chegou nos cinemas. E será que esse filme é realmente bom? Será que ele cumpriu as expectativas? Será que era necessário um quinto filme da franquia Toy Story? Bora conversar um pouquinho sobre isso, bora comentar sobre esse filme e eu vou dizer pra vocês o que eu achei dele. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e já comenta aí, você já assistiu Toy Story 5? Você gostou dele? E bora começar com os personagens principais, né? A gente tem primeiramente a Jessie, né? Que é basicamente a estrela desse filme aqui, né? A Jessie que sempre esteve ali acompanhando com o Woody, né? Que começou ali em Toy Story 2, ela apareceu primeiramente ali. Então, ela aqui faz essa parte do cuidado, né? Ela cuida ali dos brinquedos, ela controla ali em relação a como a Bonnie brinca com eles. Então, ela se tornou ali a principal, né, no comando depois do Woody, né, o Woody deixou ela em comando e agora ela que cuida de todos os brinquedos. E temos uma dinâmica ali de casal, basicamente, entre o Buzz Lightyear e a Jessie, né, o Buzz Lightyear tá basicamente apaixonado pela Jessie e aqui ela faz aquela mulher mais, cara, pé no chão, aquela que vai pra frente, que faz tudo, que bota a mão na massa, né, ela é basicamente uma fazendeira, né, como sempre foi, desde o filme 2, né, que a gente já conhece como é a personalidade da Jessie, né, muito forte, muito expressiva e ela age, né, ela age muitas vezes sem pensar, né? Tanto que tem uma parte da cena onde ela tá brigando com o iPad, né? Que a gente já vai comentar sobre. E o Woody e o Buzz Lightyear tentam acalmar ela, né? Cara, se afasta, calma aí, não vai bater nela. E já comentando, né? A gente tem o Buzz Lightyear, né? Que faz ali esse papel romântico com a Jessie, né? No caso, tenta, né? Ser um romântico, né? Ele tá a fim de pedir ela em namoro, né? Basicamente, né? E passa o filme inteiro, basicamente, nessa corrida, né? Porque ela tem uma aventura gigantesca em relação a Bonnie, né? Em relação aos brinquedos dela, porque a Lily Pad, né? Que é a nova iPad do filme, né? Que tem nos trailers, ela se torna ali basicamente um dispositivo, no caso, que as crianças ficam presas ali, né? O iPad traz ali brincadeiras e jogos, rede social, você consegue se comunicar com seus amigos. Então, a Bonnie, que antes estava brincando com os brinquedos ali na varanda de casa, agora ela recebeu um iPad de presente porque os pais acharam que ela precisava de amigos, né? Que ela precisava ali se conectar com pessoas, porque ela tentava se conectar, mas as pessoas achavam ela estranha porque ainda brincava com os brinquedos, né? Nossa, você é muito velha, esse tipo de coisa, né? É muito antiga brincar com brinquedos. Agora a gente tem iPad, então ela sentia um pouquinho de vergonha em relação a isso. Aí agora, quando os pais dão um iPad pra ela, ela fica presa nesse iPad e simplesmente esquece todos os brinquedos, né? Os brinquedos ficam ali pensando, nossa, o que a gente tem que fazer? A gente não pode deixar ela ali, ela precisa brincar. A personalidade dela é de brincar, né? De brincar com os brinquedos. Então, com isso, a Jessie, né, bola um plano de tentar, né, questionar a Lilypad, né, a iPad ali, pra poder dizer o que você tá fazendo, né? Você tá destruindo a infância da Bonnie, né? Você tá deixando ela presa aqui o tempo todo, ela não brinca, ela não sai do quarto, basicamente. E a Lilypad, né, o iPad ali no começo do filme, ela busca ser ali a principal da Bonnie, né? Ela, segundo ela sabe o que a Bonnie precisa e se conecta com os amigos, joga pra ela, faz ali todo o hackeamento, né, das tecnologias pra poder fazer com que a Bonnie cresça ali na rede social pra poder se conectar com os amigos. E tem toda essa questão que é muito bom em relação até pros pais, uma reflexão muito importante em relação à tecnologia com as crianças, né, e os brinquedos, né? Como a tecnologia tá roubando a infância das crianças, né? Como ela tá roubando ali todo o processo de aprendizado, de desenvolvimento também, porque com essa tecnologia, né, e toda essa tela bem no início da infância, né, e você preso a essas telas, no filme os brinquedos ficam abandonados, né? Então tem uma cena em que a Jessie olha pela janela e vê que a Bonnie, que as crianças na verdade estão paradas no sofá sem fazer nada na visão dela, né? Que elas estão paradas em frente a uma tela brilhando. O que é isso? Os brinquedos velhos, né, aparecem pra eles e falam, foi a tecnologia veio e, cara, deixou a gente pra trás, né? Agora eles ficam presos nessa tecnologia, presos nessas telas e a gente ficou abandonado aqui. Então o Woody faz esse papel também, que é de salvar os brinquedos que foram abandonados, né? Tanto que nessa cena, que a Jessie tá olhando pela janela, tem uma outra cena no caso, em que o Woody tá ali salvando um brinquedo e ele comenta junto com ela, olha, na verdade a gente tá salvando os brinquedos, tem muitos brinquedos abandonados todos os dias. Então o Woody no quarto filme fica ali, esqueci o nome dela, né, da princesa ali, que é a namorada dele basicamente, e eles estão salvando os brinquedos abandonados, né? E ele comenta, nossa, aqui tem brinquedos abandonados todos os dias, e mostra várias casas, né, com várias telas de criança, né, que as crianças estão vendo as telas brilhando e tal. Então, tipo, tecnologia invadiu todas as casas ali. E a Bonnie é uma das poucas crianças que continua brincando com os brinquedos, né? Continua ali sem as telas. Isso até os pais, né, derem um iPad pra ela. E se você esperava que o Woody seja usado ali como nostalgia, né, pra poder trazer as pessoas no filme, porque quem viu o trailer na primeira vez, e quem viu o quarto filme, na verdade, não entendeu por que o Woody iria voltar. Se o Woody largou, né, ele foi ali a pessoa que ficou pra trás pra poder passar o manto, né, pra Jessie, né, passar ali o distintivo de delegado pra Jessie. Por que ele tá nesse trailer, né? Por que ele tá na casa da Bonnie, sendo que ele ficou lá com as crianças no parque, né? Não faz sentido isso. Só que nesse filme eles conseguem construir isso de uma maneira muito legal, cara, muito fechadinho, porque ele não vai lá por acaso, ele não vai lá por simplesmente só por nostalgia, que não tem uma história ali contada pra ele, não. Ele vai ali meio que por acidente, porque a Jessie liga pra ele perguntando, olha, como é que tá aí? Como é que tá em relação aos brinquedos? Eles estão bem? Como é
que vocês estão fazendo em relação a essa tecnologia que tá invadindo? E por coincidência, né, e sem querer também, na verdade, o Buzz Lightyear abre a porta ali do armário quando ela tá conversando pelo rádio com o Woody, e ela esconde, fala, não, mas eu sou o delegado, eu não preciso do delegado, eu não preciso de ajuda e tal. E o Woody escuta isso sem querer e simplesmente fala, não, vou ter que ajudar, porque eles estão precisando do delegado, né? Na cabeça dele, ele ainda é o delegado, né? Então, é uma dinâmica bem engraçada também, né? Bem divertida, que o Woody vai lá pra ajudar eles, porque basicamente eles estão precisando de ajuda. Então, aqui nessa história do Toy Story 5, eu acho que o Woody encaixou perfeitamente, cara. Tem ali muito bem explicado as motivações que ele tá ali, né? O porquê que ele tá ali pra ajudar. E tem também ali um pouquinho de nostalgia, né? Pra quem gosta da franquia Toy Story. E a Jessie é a personagem principal aqui desse filme, porque ela protege a Bonnie em relação às amizades, em relação qual que é a criança perfeita pra ela, né? Qual é a amizade perfeita para a Bonnie, né? Aqui é aquela amizade que poderia entender a Bonnie, né? E ser um pouquinho como ela, né? De brincar com os brinquedos, entender qual a personalidade dela, entender que ela não é uma menina de tecnologia, né? Que gosta de mexer no tablet, mas ela também brinca muito, né? Com os brinquedos. E quando a Bonnie vai ali numa festa de pijama, ela leva o tablet e também leva os brinquedos, né? Ela se filtra lá na bolsinha dela e vai ali junto com ela pra poder encontrar a amiga perfeita pra ela. Só que lá, quando chega, né, na festa, a Bonnie vê todas as crianças com tablet e simplesmente não quer brincar com os brinquedos, né? Porque elas olham pra ela como, tipo, desprezo, né? Nossa, você brinca com brinquedos ainda? Então, tipo assim, ela abandona os brinquedos dela, deixa no carro e vai, né, com o tablet pra lá e fica mexendo no tablet a noite inteira e não faz absolutamente nada. E como a Jessie foi deixada no carro, né, antes dessa festa de pijama da Bonnie, ela pula do carro, né, pela janela pra poder se encontrar com a Bonnie, né, dentro dessa casa, poder invadir ali. Só que como chegam duas pessoas, né, e encontram esse brinquedo na rua, né, eles levam esse brinquedo pro endereço que seria ali o endereço da sua primeira dona, né, daquele filme que é contado a história dela, em Toy Story 2, a gente volta ali ao passado e reencontra, né, a casa, o terreno, o parquinho que ela ficou, né, nesse segundo filme que ela apareceu, né, da Jessie, onde ela é a primeira dona dela. Então eles levam pra esse endereço e encontram uma nova criança lá. Essa criança é a criança perfeita para a Bonnie. Então o filme traz ali uma coisa bem legal, que a criança que está vivendo ali na fazenda, a criança que poderia ali ser perfeita pra Bonnie, é encontrada de uma maneira, tipo, como o destino. O destino levou a gente até ali e a Jessie tem essa aventura de trazer tanto essa criança nova que ela conheceu, nessa aventura de poder voltar pra Bonnie, ela vai tentar trazer essa criança pra conhecer a Bonnie, né? E ambas ali viverem juntas brincando, né? Brincando de brinquedos, né? Com brinquedos, no caso, né? E sem ter essa tecnologia. Porque sendo fazendeira ali, ela tem vários cavalos também, ela conhece outras peças de tecnologia que simplesmente tentaram ajudar, né? Essa nova criança a se desenvolver. Então, a Jessie aprende que a tecnologia, ela não é necessariamente ruim para as crianças. Ela pode ser tanto um pontapé inicial, né? Talvez um aprendizado ali para poder crescer e desenvolver também. Então, a Jessie aprende que a tecnologia por si só não é errada, né? Não é maléfica para as crianças, mas sim ela pode ser utilizada como uma parte boa, né? Você pode ter o seu espaço de brinquedos, como você pode ter o espaço de brincadeiras. E isso a Lily Pad, né? Que a iPad aprende, porque as crianças zombaram dela, né? Quando ela estava ali na rede social, zombaram que ela brincava com brinquedos, e por isso que ela ficou vergonha, né? De ter esses brinquedos, de brincar com brinquedos. Então, a Lily Pad reconhece esse erro e foge, né? Abandona a Bonnie, foge porque se sente mal pelo que ela fez. Mas, claro, a turminha dos brinquedos, né? Os Toy Stories, todos ali, salvam a Lily Pad, né? Utilizam dela, né? Da ajuda dela para poder levar a Bonnie para essa nova amiga, né? Que ambas se reencontram e começa, né? A brincadeira, se divertem. Então, o filme tem uma mensagem muito bacana em relação à tecnologia, em relação às brincadeiras e tudo mais, e também a questão da infância, né? O crescimento, que tudo é equilíbrio, né? Você tem equilíbrio tanto nas redes sociais, nas internet, no celular, nas telas para as crianças, quanto também viver a infância, né? É muito interessante isso. Então a história, para mim, é muito boa. E eu sincero, eu achava que ia ser ruim. Eu achava que o filme ia ser mais um filme ali, putz, desnecessário. E é incrível, porque da mesma forma eu pensei de Toy Story 4. Toy Story 4 eu também pensei que ia ser uma coisa ruim. Que eu achei que ia ser, mano, pra que Toy Story 4? Não precisa Toy Story 4. O 3 terminou perfeitamente. Pra que você vai fazer um novo filme de Toy Story? Não precisa. E foi lá e fez o 4, foi extraordinário. Então, tipo assim, é legal eu calar minha boca. É legal eu dizer assim, putz, eu me quebrei a cara e realmente o filme é bom. Porque é bom. Já tô dizendo aqui pra vocês minha opinião sobre ele, que realmente é bom. Vale a pena você ir no cinema, vale a pena levar a família. Se você tem filhos, vale a pena levar seus filhos. Cara, é um filme, uma história muito legal, muito divertida, e tem uma reflexão muito bacana em relação a, por completo, né, o que ela conta pra gente. E é uma história que, cara, se você não viu os outros filmes, não seria muito necessário. Não precisa, porque ele traz ali um pouquinho de contexto pra você em relação às histórias passadas. Então, se você não viu Toy Story de 1 a 4, não é muito necessário, né? Vai ser legal se você ver,
vê, você entende ali todo o contexto que chegou até essa casa, mas se você não viu, eu acho que aqui Toy Story 5 consegue te colocar muito bem na história e entender, né? Explicar pra você o que tá acontecendo, sem necessariamente você ter visto os outros filmes. Então, de 0 a 10, eu acho que eu dou 9 ali pra ele, porque talvez a minha crítica seria mais ou menos em relação à história e o clichê que ela traz, né? Ela pode se dizer que ela é muito conveniente em algumas cenas ali, tudo que acontece, mas eu descontaria isso, né? Deixaria ele pelos 10 mesmo, que é uma história muito boa. E eu não tenho muito a criticar em relação a uma história de animação para as crianças, né? É uma história que, por mais que você entenda e como adulto, você também é muito impactado por essa história, mas eu acho que não tem muito o que dizer em relação a partes ruins desse filme, porque é uma história muito bonita, muito legal, muito divertida. Você não precisa ser muito crítico ou pesar ali na sua visão em relação ao filme, pelo menos na minha opinião, porque, cara, é um filme infantil, é um filme que traz ali uma história muito boa, muito divertida. Basicamente, você querer desenvolver uma história com um roteiro muito complexo, tipo Velozes e Furiosos, entende? Se você entendeu minha comparação, comenta aí, porque eu não espero de Velozes e Furiosos uma história magnífica, um roteiro fantástico. Isso obviamente, eu sei que não vai acontecer. Da mesma forma, Toy Story. Eu não vou ver Toy Story esperando um roteiro complexo, fantástico, com plot twist. Não. É uma história divertida, de brinquedos, Toy Story, como a franquia é. Claro, se você comparar entre os 5 filmes, eu acho que eu já posso fazer aqui o meu top 5 aqui de Toy Story, eu coloco o Toy Story 3 em primeiro lugar. Caraca, mas batendo de frente ali com Toy Story 1 também, né? Eu acho que pode ser. Toy Story 1, Toy Story 3, Toy Story 2, o 4 e o 5. Eu acho que pode ficar assim, porque o 5 fica ali em quinto mesmo, porque entre os 5 filmes, no caso, eu acho que ele pode ficar em último, né? Mas, cara, não tem como. Todos os filmes de Toy Story são excelentes, na minha visão. Eu não vejo muito, eu não tenho muito essa crítica mais pesada em relação a Toy Story, porque também bate no coração, cara. Eu acompanhei desde pequeno todos os filmes, então acho que tem um pouquinho ali de emocional em relação a esse filme, que são muito bonitos, cara. Muito bonitos. Mas e vocês? O que vocês acharam? Vocês acham que esse filme aqui valeu a pena? Se você já viu, você acha que foi bom esse filme? Você acha que era necessário um quinto filme da franquia? Já comenta aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e Deus abençoe.